Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou aprofundar um pouquinho mais um tema que era minha intenção introduzir no último vídeo com a leitura do fragmento da obra A Maçã no Escuro de Clarice Lispector. Eu quero aproveitar para observar que eu não vou seguir uma cronologia das obras conforme publicadas, eu vou perseguir temas, assuntos que me pareçam interessantes de abordar. Então é um critério muito pessoal, personalíssimo, que eu vou apresentando aqui e de alguma maneira eu espero que vocês gostem ou enfim acompanhem essa proposta minha, que é um pouco diferente, ela não é uma proposta muito acadêmica, enfim, muito técnica, mas ao mesmo tempo busca mostrar aspectos da obra da Clarice que são diferentes, né? Pelos quais eu creio que merecem atenção. Então eu li um fragmento sobre Martim, conflituado diante da página em branco, com um lápis, com uma história para contar, com tudo, e no entanto atemorizado pela página em branco. Né? E isso tem a ver com um problema muito típico da Clarice, que é a questão da linguagem, né? O quanto ela se conflitua sobre a linguagem, sobre a forma de dizer as coisas, o que esteticamente é válido ou não. Então, nesse ponto que eu queria fixar essas duas abordagens minhas, a anterior e a de hoje, destacando exatamente essa espécie de conflito que Clarice introduz no espaço da ficção, nas suas personagens e depois, mais adiante, como nós veremos, no narrador, né? Enfim, quem conta a história, mais para o fim da sua produção literária, lá com A Hora da Estrela e A Paixão Segundo GH também. Mas eu vou tratar hoje disso, do conflito diante da dificuldade de dizer alguma coisa, de uma linguagem adequada para dizer alguma coisa. Então eu leio mais um trechinho da obra A Maçã no Escuro, um trechinho referente ao personagem Martim, e depois eu avanço um pouco para falar de outras duas obras onde eu destaco trechos dessa mesma questão. Então, ainda sobre Martim de A Maçã no Escuro, diz: perdi a linguagem dos outros. Repetiu então, bem devagar, como se as palavras fossem mais obscuras do que eram, e de algum modo muito lisonjeiras. Então o homem se sentou numa pedra, ereto, solene, vazio, segurando oficialmente o pássaro na mão. Porque alguma coisa estava lhe acontecendo, e era alguma coisa com um significado, embora não houvesse um sinônimo para essa coisa que estava acontecendo. Um homem estava sentado e não havia sinônimo para nenhuma coisa, e então o homem estava sentado. Percebam, há uma cadência de repetições, como se ao repetir ela obrigasse o leitor e a ela mesma, a narradora no caso, quem conta a história de Martim, a pensar sobre como dizer esta cena, que é uma cena um pouco surrealista. O homem acorda num deserto e de repente vem um pássaro e pousa na sua mão, né? Essa é a cena em que acontece isso. Mas eu quero chamar a atenção para essas repetições. Não é um erro de gráfica, não é um erro de grafia. É intencional, existe como que um sublinhar essa questão ali, e parar para refletir sobre não há sinônimo para dizer há um homem sentado com um pássaro que pousou na sua mão, e aquilo é repetido, né? Então não há sinônimo para dizer. O leitor não fica indiferente a essas estratégias de linguagem de Clarice Lispector. Eu não estou falando da história, vejam bem, pessoal, eu estou destacando, eu estou recolhendo um aspecto que tem a ver com a linguagem. Por quê? Porque Clarice Lispector ficou
é consagrada, reconhecida como alguém que revolucionou o gênero romance produzido à época do seu surgimento. E foi justamente pelo trabalho que ela faz com a linguagem, pelos estranhamentos que ela provoca, que ela conseguiu galgar esse espaço diferenciado na literatura da época com relação ao gênero romanesco. Então, esse conflito e essa noção de não conseguir apreender, de não encontrar os contornos exatos daquilo que se quer expressar, dizer por meio da linguagem, é muito frequente em todas as obras da Clarice, dito de uma ou de outra maneira. Então eu vou dar um salto agora, de A Maçã no Escuro, eu vou dar um salto para trás e vou lá no seu primeiro romance, no seu romance de estreia, intitulado Perto do Coração Selvagem, e eu vou ler, poderia ler vários trechos desse romance, mas eu vou ler o último capítulo, o primeiro parágrafo do último capítulo e depois o fim, o fecho do último capítulo, que é um capítulo maravilhoso, belíssimo e ao mesmo tempo enigmático e que a gente termina de ler e fica um pouco como flutuando ainda, sem ter apreendido tudo, como se a gente precisasse de um tempo para entender o que aconteceu com a personagem Joana, que é a personagem desse livro. E diz isso no capítulo A Viagem. Começa assim: impossível explicar. Afastava-se aos poucos daquela zona onde as coisas têm forma fixa e arestas, onde tudo tem um nome sólido e imutável. Cada vez mais afundava na região líquida, quieta e insondável, onde pairam névoas vagas e frescas como as da madrugada. Esse é o primeiro, o início do capítulo. Agora eu vou ler o fim do capítulo. E que tudo venha e caia sobre mim, até a incompreensão de mim mesma, em certos momentos brancos, porque basta me cumprir e então nada impedirá meu caminho, até a morte sem medo, de qualquer luta ou descanso, me levantarei forte e bela como um cavalo novo. Bem, desse final da região sem contorno, líquida, fluida e tal, eu dou um salto agora para o seu segundo romance. Vejam bem, eu estava lá em A Maçã no Escuro, eu estou fazendo esse movimento irregular justamente porque eu não estou seguindo nenhuma cronologia narrativa. Eu estou perseguindo questões da linguagem de Clarice que tem a ver com um tema muito caro à autora, né? E também terá muito a ver com a sua própria vida, como a gente pode ver depois, quando lemos a sua biografia, por meio das cartas e por meio de algumas entrevistas, a gente consegue consolidar essa impressão do quanto a linguagem era um tema central para Clarice. Nada era apenas inspiração, era sempre fruto de uma profunda reflexão a sua escrita. Então agora eu vou ler o primeiro parágrafo do primeiro capítulo do livro intitulado O Lustre, que é o seu segundo livro. Tá? Ela seria fluida durante toda a vida, porém, o que dominara seus contornos e a atraíra a um centro, o que a iluminara contra o mundo e lhe dera íntimo poder, fora o segredo. Nunca saberia pensar nele em termos claros, temendo invadir e dissolver a sua imagem. No entanto, ele formara no seu interior um núcleo longínquo e vivo e jamais perdera a magia. Sustentava-a na sua vaguidão insolúvel, como a única realidade que para ela sempre deveria ser a perdida. Esse trecho eu acho magnífico e eu poderia ampliar um pouco mais essa reflexão, mas eu vou deixar as palavras, algumas palavras como liquidez, fluidez,
falta de contornos e um núcleo duro como fonte gerador de tudo isso, é o que eu quero destacar com essa minha abordagem de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que aproveitem e leiam também O Lustre, uma das obras menos comentadas, menos lidas, de Clarice Lispector, mas que tem uma riqueza impressionante sobre esses aspectos que eu tentei destacar, sobre o quanto a questão da linguagem para Clarice é rica, é central. E a personagem Virginia, que é a protagonista desse romance, é uma espécie de alter ego de Clarice Lispector, com essa dificuldade, com essa incomunicabilidade com o mundo exterior, né? E uma riqueza interior impressionante. Era isso, então. Por hoje, é isso que eu gostaria de dizer. Até a próxima!